Amém, glória a Deus. Alegria em estar com vocês, nossos amigos da Nova Chance, do Instagram e no Facebook. Aqui quem vos fala é a Bispa Esterlane, do Ministério Nova Chance de Miracema, do Tocantins. E nós estamos numa série, Sim, doutora. uma série muito interessante. E essa série que nós estamos, ela diz respeito a você ser a sua melhor versão. Sim, Deus não te fez errado. Deus te fez certo. Oi, Lorena, beijo, que bom que você está aqui conosco. Deus fez certo, Deus não nos fez errado. E Deus fez cada um com um ingrediente diferente. E nós estamos falando sobre o coração do homem. Você é convidado para estar conosco, para ouvirmos um pouquinho sobre os homens, as pessoas, que o coração, na verdade, eles têm uma tartaruga. Será quem é que tem tartaruga aqui no nosso meio, hein? Se você acha que você tem tartaruga dentro de você, levanta a mão aí e fala, eu acredito que eu tenho tartaruga. Sabe por quê? Porque é melhor a gente reconhecer o mais rápido possível o nível de tartaruga que nós temos, né, dentro de nós. Amém? Então, queridos, a tartaruga, todo mundo sabe quem que é, como que é esse animal. Eu não preciso falar muito para vocês poderem me dizer que a tartaruga, ela é vagarosa. Ela é vagarosa. A tartaruga, meu Deus, quando ela encontra com uma onça que é muito rápida, a onça não tem paciência de esperar a tartaruga. É mais fácil a onça pegar a tartaruga e levar para um destino, um local, uma localização. Então, amados, pela graça do Senhor Jesus, nós vamos discernir quais os animais que nós temos dentro dos nossos corações, quais animais que nós precisamos extirpar, porque nós não podemos ter um coração duro, nós não podemos ter um coração animista, nós não podemos ter um coração cheio de animais peçonhentos, inclusive, que vão nos levar para o fundo do poço. Eu quero dizer que nós estamos aqui na nossa Sala da Nova Chance, no Cisco. Para que você consiga entrar na Sala da Nova Chance, você tem que baixar o download do aplicativo Cisco. Você coloca lá no seu celular para você poder baixar esse aplicativo. Aí você consegue entrar aqui na nossa sala. Qual a diferença de assistir no Instagram e de assistir no Facebook? É que na nossa sala nós oramos uns pelos outros, nós temos comunhão, nós conhecemos uns aos outros. E nós também queremos conhecer você que está conosco aqui no Instagram, está conosco no Facebook, amém? Então fica convidado, o link está aí, o link da nossa sala pessoal da Nova Chance, espero você. Então, amados, tartaruga, ela é devagar. Qual que é o oposto da tartaruga? É a formiga. A formiga é o oposto da tartaruga. E a tartaruga, ela quer dizer vagareza, ela diz respeito a situações de preguiça, ela diz respeito também a feitiçaria e idolatria. Então, a tartaruga significa tanto a preguiça, a morosidade, o descuidado, a indolência, o frouxo, o tardio, o negligente, o remisso, aquele que não está disposto a servir o seu próximo, aquele que sempre está deitado num sofá, com preguiça, negligente, é o pachorrento, o vagaroso, o preguiçoso. Como que Deus olha esse tipo de pessoa? Como que Deus trabalha com esse tipo de pessoa? O que Deus pensa sobre isso? E é isso que nós vamos falar hoje, amém? Então, se você tem aí em excesso, porque eu acho que preguiça não se pode ter, mas se você é moroso em excesso, se você é descuidado, se você é remisso, você nunca está disponível, eu acho melhor você começar a pensar um pouquinho no seu dia a dia, na sua vida, para que você tenha oportunidade de mudança. Ninguém gosta de pessoas preguiçosas, não é verdade? Ninguém gosta. Todo mundo gosta de pessoas que são ativas, pessoas que estão dispostas
dispostas, pessoas que querem realmente executar alguma coisa, pessoas que sentem alegria na execução de um trabalho, pessoas que sempre têm um projeto, pessoas que sempre estão nos estimulando a produzir alguma coisa. Eu quero dizer que no final dessa série que nós estamos falando dos animais, nós vamos falar da rã, vamos falar ainda da serpente e depois nós vamos falar da ovelha, porque nós devemos ser ovelhas e nenhum desses animais que nós estamos falando. Então, a ovelha, ela produz até parada. Ela está produzindo lã. Então, meus amados, a tartaruga, ela não produz parada. A tartaruga, a propósito, ela fica parada. Em muitas ocasiões, né? Ela é muito vagarosa. E o Senhor Jesus, ele nos traz uma visão bíblica do quanto o ser humano, ele é vagaroso, ele é preguiçoso acerca da salvação. As pessoas não se importam com a salvação. É uma coisa assim muito estranha. Eu realmente não entendo. Elas não se importam de pensar, eu sou salvo? Eu não sou salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Será mesmo que só nascer do papai e da mamãe, da vontade do homem, eu já sou filho de Deus? Eu tenho que fazer alguma coisa? Então, não tem, sabe, esse estímulo, não tem essa vontade de procurar, conhecer, ir atrás, buscar. São pessoas muito, muito paradas, até mesmo com a salvação, até mesmo com a comunhão com Deus. As pessoas não se importam de ficar sem falar com Deus um dia, uma semana, um mês. Eu acho isso extremamente estranho. Então, as pessoas, elas são muito preguiçosas acerca da salvação. E nós não podemos ser preguiçosos acerca da salvação, porque nós não somos salvos porque eu nasci da mamãe e do papai e eles resolveram ter um filho, uma filha. Eu não sou salva por isso. Para eu ser salva, eu preciso sim, eu preciso porfiar. Eu preciso porfiar. Ou seja, eu preciso insistir, eu preciso me despertar, eu preciso lutar. E eu não posso ser preguiçoso quanto à minha salvação, e muito menos depois que eu conquisto, eu entendo a salvação, porque todos nós que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós seremos salvos. Como o quê? Como o ladrão que estava na cruz. Ocorre, porém, que o ladrão morreu naquele instante. E nós não, nós estamos aqui, estamos na peleja e nós precisamos buscar um crescimento espiritual das nossas almas, porque senão a preguiça, a falta de insistência, de luta, a morosidade, a negligência vai nos fazer perder a salvação. E eu mostro para você, continue conosco que você vai aprender direitinho como que nós temos que agir. Depois que nós aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, eu preciso trabalhar a área da minha alma. Eu já até expliquei para a galera na sala. A galera na sala já está ficando craque. Ou seja, quando Jesus morre por mim na cruz e eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, na verdade, ele está trazendo o quê? Uma salvação, uma remissão dos meus pecados, e ele salva o meu espírito. Contudo, a minha alma, eu preciso trabalhar para que a minha alma, ela venha receber uma regeneração e que ela se converta dia após dia. E alma, né, na Bíblia, que também é a palavra coração, diz respeito àquilo que eu penso, àquilo que eu quero e àquilo que eu sinto. Razão, vontade e emoção. Então, quando eu tenho esses animais dentro do meu coração vai se endurecendo, porque ele acaba sendo meu Deus. Porque quando eu não ouço a palavra de Deus, o que acontece? Eu logo vou sendo levada por ventos de doutrina, eu vou sendo levado pela negligência, porque é mais fácil ficar negligente, é mais fácil, igreja, ficar descuidado, desleixado, moroso, sem muita responsabilidade, sem muitos projetos. É uma vida assim, é uma vida que para quem é tartaruga ama esse tipo de vida. A tartaruga não gosta de ser
empurrada, ela não gosta de ser levada a praticar alguma ação, alguma atitude, ela se sente desconfortável. Então a tartaruga, ela não se sente confortável com essa ministração. Ela se sente mal, a não ser que ela tenha um pavão dentro dela e ela acha que ela não é tartaruga. Como que eu vou saber se eu sou tartaruga? Veja pelos seus frutos. E é algo tremendo, igreja. Jesus diz que vai nos conhecer pelos frutos. Tartarugas e tartarugas. Vocês têm frutos? Quais são os frutos? Nós precisamos, igreja, ouvir a voz do Senhor e converter os nossos corações hoje, agora. Hoje é o dia da nossa conversão. Hoje é o dia do sobrenatural. E o maior milagre é o que opera dentro de nós. É o que opera dentro de nós. Ontem, pastor Ricardo falou sobre Gideão. Gideão vivia no lugar de homens e mulheres que tinham outra visão, homens e mulheres idólatras. E Gideão, o pouco que ele recebeu, Gideão fez muitas coisas com o pouco que recebeu. A tartaruga, ela recebe, não é pouco não, ela recebe muito, e ela não frutifica, ela não faz nada. A tartaruga, quem tem um espírito de tartaruga, tem um espírito de feiticeiro. Uau! Uau! Segura a onda, porque quem é tartaruga é feiticeiro e é idólatra também. Fique comigo que você vai aprender. A preguiça nos impede de buscar o Senhor, nos impede de ter um relacionamento com o Senhor, nos impede de ter um relacionamento na igreja. As tartarugas não vão para a igreja, as tartarugas têm preguiça de conviver com o irmão, porque conviver com as pessoas não é fácil. A tartaruga não tem essa disponibilidade, porque ela sempre está cansada. A tartaruga mal consegue realizar as tarefas de casa, a tartaruga mal consegue realizar as tarefas do trabalho, a tartaruga deixa Deus sempre para terceiro, quarto, quinto plano. E a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas, igreja. Então, a tartaruga precisa hoje mudar. Hoje a tartaruga, ela precisa cascar fora em nome de Jesus, porque o nosso relacionamento com o nosso Salvador, ele vai se esfriando cada dia mais, até acabar a intimidade. Deus diz que esse é o tempo. Esse é o tempo. Nós pregamos em tempo e fora de tempo. Nós, na verdade, estamos sempre prontos para ter uma verdadeira conversão, porque eu acredito que nós nos convertemos a Jesus todos os dias. Então, uma tartaruga que é convertida ao Senhor, que nunca ouviu essa ministração, ou que não entendeu essa ministração, e hoje ela entende, ela se converte. Então, uma área da vida dela se converte outra área da vida vai se converter. Então, nós temos que andar com Cristo, não tem como dizer tá tudo pronto, acabado, definido, e eu estou o quê? Com o meu bilhetinho do céu já comprado, tá tudo pronto, já sou santa, já vou para a glória. Eu tenho muito temor nessas expressões, nessas afirmações, porque todos os dias é dia de olharmos para dentro de nós e olharmos para Cristo e fazermos uma comparação. Será que eu tenho sido como o meu mestre? Será que eu tenho sido como o Senhor? Como ele falou que nós temos que ser um só. Então Jesus diz que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia. Hoje é o dia dos verdadeiros adoradores adorarem o Senhor em espírito e em verdade. Quando Jesus pregou para a samaritana, ele falou esse versículo, lá em João 3:4. Então, ele falou para a samaritana que era o tempo de se converter, era o tempo, e Satanás que é esse espírito, né? Esse espírito de tartaruga dentro das pessoas nada mais é do que um espírito imundo, porque quem tem o Espírito Santo e dá oportunidade para o Espírito Santo já matou a tartaruga há muito tempo. Então nós podemos observar que tem muitos cristãos que até hoje não conseguiram matar a tartaruga. Por quê? Porque não dá ouvida ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está ali tentando sobreviver dentro de você, mas você alimenta a tartaruga e você alimenta a tartaruga. Então hoje é o dia da conversão. Mas Satanás, que é esse espírito de tartaruga que está dentro de você, fala: deixa para depois.
Não precisa se converter hoje. Deixa para depois. Vai dar tempo. Vai deitar no sofá, vai arrastar chinelo, vai andar devagarzinho, like, você merece, trabalhou tanto, coitadinho, coitadinha, trabalhou tanto, tá tão cansado. Nossa, você já tem essa idade toda, são argumentos de Satanás, são argumentos de espírito de tartaruga dentro de você. Você trabalhou demais, coitadinho. Por que à noite você vai entrar na live da igreja? Que isso, você merece descansar, coitado, você não vai dar conta. E Satanás vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. E daqui uns dias você realmente está à mercê de Satanás, à mercê da tartaruga que vive dentro de você. Então, amados, o Senhor, ele não se agrada disso. Ele não se agrada de preguiça, ele não se agrada de pessoas que andam dessa forma. E infelizmente nós temos muitas tartarugas na nossa casa, nós temos muitas tartarugas no nosso ambiente de trabalho, na nossa equipe de trabalho, nossa força de trabalho, como nós temos tartarugas. Nós temos muitas tartarugas, infelizmente, na casa do Senhor. São remissas, nunca dão conta de executar nada. Por quê? Porque não estão dispostas. Dá trabalho demais. Para que isso? Para que isso? Dá trabalho demais. É assim que as pessoas pensam, não falam, mas pensam, e elas não estão dispostas a servir ao Senhor. Amados, a tartaruga também nos fala de feitiçaria. De feitiçaria. Feiticeiro é incrédulo. Ele não acredita no Senhor, ele acredita na feitiçaria. Por quê? Você sabe que a concha da tartaruga, ela é usada pelos nossos índios aqui do Brasil, da América do Sul, como que? Como eles fazem a prática da feitiçaria na concha da tartaruga. Ali é o local de colocar todas as oferendas a Satanás. Então a tartaruga também, ela diz respeito à feitiçaria. E quem é preguiçoso, ele tem uma inclinação muito forte para a feitiçaria e para a idolatria. A preguiça, né, lança, quem é preguiçoso, ele prefere viver de preságios. Ele prefere viver de imaginação, de feitiçaria branca do futuro. São sinais que tem que acontecer. Eu vou falar algo aqui agora que muitos de vocês que estão na sala comigo fazem. Muitos que vocês estão aqui, vocês fazem. Você sabe que eu falo mesmo, né? Como diz minha irmã, não sou baú, não tenho que trancar, então eu tenho que falar, né? Então, amados, ontem nós vimos sobre a onça, que ela é violenta. Mas lá em Apocalipse não está que a onça não vai herdar o reino de Deus, só se ela praticar homicídio. E homicídio hoje em dia, na verdade, é mais a fofoca. Mas a tartaruga, ela não vai herdar o reino de Deus. Porque a tartaruga, ela tem uma inclinação para a feitiçaria. Quem já colocou no Facebook aquelas mensagens e mensagens e mensagens e mensagens? Quem já brincou lá no Facebook, você vai ser isso, aquilo, aquilo outro. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Horóscopo, tá? É feitiçaria. Então, as pessoas, na verdade, elas precisam de um sinal. Quem tem um coração animista, um coração feiticeiro, quem tem um coração de tartaruga, sempre precisa de um sinal. Este sinal é que vai trazer força para esta pessoa. Esse sinal, isso que acontece, na verdade, vai anunciar algum acontecimento futuro, um prenúncio. É uma dependência de um sinal para se sentir seguro. É uma dependência de algo para que coisas ruins não aconteçam. Então vamos lá? Vamos lá? Eu tenho um livro que ele chama Feitiçaria Branca. E é tudo isso que eu estou falando para vocês e mais um pouco. E apesar de muitas vezes falar com os discípulos, explicar, ensinar, eles não conseguem entender, né? Então tem lá aqueles jogos que tem no Facebook, se você é uma pessoa boa, ruim, se você... Até o passado, quem que você era no passado? Isso daí, gente, é espiritismo, isso é feitiçaria. E Deus não se agrada disso. Nós precisamos parar com isso. Já viram as pessoas
pessoas que ficam com a Bíblia aberta no Salmo 91, que está até amarela? Feitiçaria. Por quê? Porque ela precisa daquele sinal do Salmo 91 aberto para que ela possa ter forças, para que ela possa ter fé que não vai acontecer nada de ruim. E ela cita aquilo ali, mas ela não vive aquilo. Ela não vive. Horóscopo. Tem gente que não sai de casa sem horóscopo, sem ler o horóscopo. Isso é pecado. Isso é pecado. Se você achar ruim eu falar, eu quero dizer para você que é a Bíblia que diz isso. Amados, vocês já viram, já entraram em algum local onde tem sal e várias coisas lá que estão que é como uma oferenda para que coisas ruins não aconteçam, para que os invejosos saiam de perto, para que aconteça alguma coisa nesse sentido. Então, amados, isso daí é feitiçaria. Nós não podemos depender de um bom dia. Nós não podemos depender de uma música evangélica no nosso WhatsApp. Nós não podemos depender, você está entendendo? De alguma coisa que a gente acha que tem vida. Isso chama-se coração animista. Ou seja, eu espero que aquele bom dia, aquela palavra ou aquela música possa ter vida e possa me trazer um dia abençoado. Eu nunca vi isso. Isso é feitiçaria, isso está errado. Inclusive, eu tenho um livro, se você quiser ler, Seja Feliz, eu empresto para você. Então, nós vamos aprender que a nossa dependência é do Senhor. E o nosso Deus, ele é o Deus, o quê? Chamado lá na Grécia do Deus invisível. Invisível. Porque ele não quer que nós adoremos nada. Nada, não adore. Adorar é dependência, adoração, feitiçaria é praticamente a mesma coisa. Idolatria e feitiçaria é a mesma coisa. Ele diz: não adorarás nada, nada, nada debaixo da terra, na terra, debaixo do céu, nada, nada, nada. E isso, inclusive, nós podemos ler, está em Deuteronômio. Mas depois a gente lê. Vamos continuar aqui. Então, amados, uma outra coisa também que eu quero trazer uma realidade para você é que muitas pessoas que são cristãs e acreditam no Senhor Jesus, essas pessoas, na verdade, elas têm um coração animista que elas acreditam que alguém ou alguma coisa vai fazer para mudar o futuro dela. São pessoas que não fazem absolutamente nada. Elas não fazem uma campanha, não fazem jejum, não oram, não estão dispostas a marchar, não estão dispostas a conquistar a vitória. Então são pessoas que estão esperando alguém fazer alguma coisa. E quero dizer que ninguém vai fazer nada para você, só o Senhor Jesus. Então você é que precisa fazer alguma coisa na sua vida. Então são pessoas animistas que esperam que alguma coisa sobrenatural vai acontecer e puf, eu fui salvo, fui liberto, fui curado. E não é assim, não é assim. A Bíblia diz que nós temos que porfiar, que nós temos que lutar. É luta para poder termos a vida eterna. Lá em Êxodo 20, ele diz aqui, ele fala, eu sou, Êxodo 22, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Tem gente que o Deus, eu quero dizer para você, Deus é aquilo que você mais tem tempo e se dedica. Eu não sei o que você mais se dedica. Se você se dedica a chorar, o seu Deus é o sofrimento, né? Falar igual o pastor Cláudio Duarte. Então, se você quiser, né, conjugar o verbo sofrer, você pode conjugar. Mas eu não conjugo, eu sofro. Então, eu falo, eu não sofro. O que significa isso? Significa que eu tenho uma mente aberta, saber que eu não posso colocar nada diante de Deus. Então, se o meu Deus é o meu marido, tem gente que idolatra marido, idolatra mãe, idolatra pai, idolatra esposa, idolatra filhos. Tem gente que deixa de servir a Deus por causa de
filhos, igreja. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. Tem gente que tem o seu Deus é porque ele precisa ser intelectual, ele precisa ter muitos diplomas, ele precisa ser doutor, PhD. Outras pessoas têm o seu Deus que é o Deus do corpo, é o Deus que está idolatrando porque fica não sei quantas horas por dia servindo este Deus. Então quem é o seu Deus? É a doença? Você está servindo a doença? Você está murmurando? Tem quantos dias que você está aí? Ai, minha doença, ai. Ainda chama de minha. Amados, não idolatre nada, nada. E ele diz, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem a servirá. Então as pessoas servem. Tem gente que é tão louco por trabalho que ele serve o trabalho. Então ele trabalha o dia inteiro e ele não tem tempo para Deus. Aí ele dá desculpa, não tive tempo porque eu trabalhei demais. Não tive tempo porque eu trabalhei demais. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então ele diz que esse tipo de pessoa aqui o odeia. E ele continua. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, amados, nós chegamos à conclusão de que Deus não sente alegria, prazer em ver o seu povo andando, fazendo, tendo atitudes de tartaruga. Qual que é o oposto da tartaruga? É a formiga. E nós temos lá quem frequentou a escola bíblica dominical sabe de cor onde está, Provérbios 6, 6 a 11, como eu já ouvi pregação sobre a tartaruga. Eu acho que é por isso, que eu me preocupo muito em não ser tartaruga. E ele diz o seguinte, vai ter com a formiga. Aqui está falando sobre a formiga, ó preguiçoso. Então ele está falando assim, tartaruga, olhe a formiga. Tartaruga tem atitudes de formiga. Tartarugas, acordem. Vai ter como a formiga, ó tartaruga. Considera os seus caminhos e sê sábio. Considera os caminhos das formigas e tenha sabedoria, a qual não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Gente, isso aqui é demais, isso aqui é extraordinário. O Senhor diz o seguinte, eu levantarei pastores do meu coração. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer com isso? Para de ter que ficar mandando. Para de ter que falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer, seja como a formiga, tartaruga. Para, tartaruga, vão ficar a vida inteira, tartaruga, dizendo, você tem que ir para a igreja, tartaruga. Você tem que se preocupar com a sua salvação, tartaruga. Você tem que abrir a boca, tartaruga. Você tem que pregar o evangelho, tartaruga. Você tem que chamar as pessoas que você ama, que você quer, que tenham um relacionamento harmonioso, de intimidade com o Senhor, tartaruga. Tartaruga, acorda, tartaruga. Senão você vai para o inferno, tartaruga. Acorda! Você não pode deixar seus entes queridos irem para o inferno. Você precisa fazer alguma coisa, tartaruga. É isso que ele está fazendo. Não precisa mandar. Então quem é formiga não precisa mandar as formigas. Não precisa de salário. Não precisa de insistir. Elas naturalmente estão cuidando no verão. Elas estão cuidando da provisão. Elas ajuntam o alimento no tempo da ceifa. Ó tartaruga, no versículo 9 aqui, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Até quando ficarás aí murmurando, reclamando, não dou conta, não posso, não consigo? Até quando? Além dos grandes problemas que as tartarugas têm, nunca param um emprego nenhum. Ninguém quer, porque é devagar demais, é moroso demais, porque murmura demais, anda arrastando chinelo. Meu Deus, é muito difícil conviver com tartaruga. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Sono na Bíblia é morte espiritual.
Até quando? Que dia que você vai acordar do teu sono, tartaruga? Já dormiu demais. Vamos que vamos. Um pouco para dormir. É assim a tartaruga, ela dorme um pouquinho. E um pouco para toscanejar, abrir a boca de sono. Um pouco para cruzar as mãos. Reposa aqui, reposa acolá. Né? E assim ela não tem tempo para nada, muito menos para salvação, para orar, para intimidade com Deus, para ir para uma igreja, para conviver, para ter comunhão. Não tem amizade, não tem nada. Tartaruga, elas têm um pouco para fazer nada, vezes nada. E o dia passou. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vão ficar pobres e vão o quê? Ter necessidade. Aí você fala, eu já sou pobre mesmo, a propósito, não existe nem rico hoje em dia, né? Porque tá tudo tão difícil. Você fala, eu já sou pobre mesmo, não tô querendo dinheiro não, vou ficar quietinha aqui, já fiz demais na vida. Já fiz demais, trabalhei demais, já fiz demais na vida, não precisa mais nada não. Eu vou ficar quietinho aqui. Eu quero te lembrar que esses hábitos podem influenciar a sua vida espiritual, inclusive a sua salvação. Porque nós precisamos ter a alegria e a força do primeiro amor, como Jesus fala em Apocalipse, quando ele está falando sobre a primeira igreja em Apocalipse, quando ele diz lá em Apocalipse 2, a carta à igreja em Éfeso, volte ao teu primeiro amor. E quando nós temos o nosso primeiro amor, nós não somos tartaruga, nós estamos alegres, felizes, né? Nós estamos como formigas para baixo e para cima, querendo o quê? Fazer a obra do Senhor. Eu sei que é muito difícil para as tartarugas entenderem, pode até entender, porque são inteligentes, mas é muito difícil para a tartaruga executar ordens, para a tartaruga fazer alguma coisa. É muito difícil. Por isso eu quero adiantar as tartarugas que realmente, você que tem esse espírito de tartaruga, você troca pelo espírito da ovelha, porque senão vai ficar muito difícil. E como você pode ter ajuda na caminhada? A tartaruga, quando ela quer ir para um local, para o outro, ela precisa de ajuda. Então nós podemos ajudar. Então tartarugas, vocês precisam pedir ajuda. Se tem tartaruga com pavão, não vai pedir ajuda, porque o pavão é orgulhoso. E o pavão vai dizer, que é isso? Eu não sou tartaruga não, eu estou muito bem. Eu frutifico demais. Frutifica nada, frutifica uma vez por ano. Ganha uma vida por ano, uma vida de 2 anos, tá dizendo que tá frutificando demais da conta, mas eu tô bem. Então, tartaruga com pavão, a coisa ficou travada mesmo. Mas uma tartaruga humilde, ela vai querer andar com pessoas que são capazes de ajudá-la. Ela precisa aceitar ajuda, não adianta andar com pessoas que estão incentivando, se não aceita o incentivo, se não aceita ajuda. Sempre está a pobre coitada que não dá conta de fazer nada, sempre está cansada, sempre chega na igreja num mau humor, numa cara que, meu Deus do céu, podia voltar. Porque é um espírito terrível dentro da igreja que não tem força para levantar, para cantar, para adorar ao Senhor. E elas estão lá naquela vagareza toda. Não vai entender nada. Então a tartaruga ela precisa entender hoje. Hoje a tartaruga precisa se lembrar de Hebreus 3, de 7 hoje. De 7 e 8, dizendo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. Se você é aquele tipo de pessoa que não tem igreja, que não tem ministério, não faz absolutamente nada na tua igreja, tem gente que não faz nada dentro de casa mesmo. É um peso no seu trabalho, acorda, desperta hoje, porque senão você pode ser visitado por um ladrão e você vai perder tudo que você conquistou com Jesus. Amados, nós não podemos ser ouvintes negligentes, tão somente ouvintes e não cumpridores da palavra. Sabe por quê? Porque ele não vai ser bem-aventurado no que ele fizer. Isso está em Tiago 1, 21, 25. Vamos ler algumas mensagens, alguns versículos que traz um entendimento e que vai verberar o que eu estou falando para vocês. Em Romanos 12, 11 diz o seguinte, não sejais vagarosos. Então,
Acabou para as tartarugas. Acabou. E aí, as tartarugas que têm pavão não tem vergonha na cara. Pode falar 300 mil vezes que não adianta. Então, é um coração já endurecido. É um coração feiticeiro. Por quê? Porque ela pensa que ela não precisa fazer nada. Ela vai continuar na preguiça, na morosidade. E aquela casca, aquele casco da tartaruga, na verdade, é o coração da tartaruga que ouve e não toma jeito na vida. Tartaruga que continua morosa, que continua sem fazer nada. O coração está tão endurecido que a palavra de Deus não consegue penetrar. A palavra de Deus não consegue entrar. Por quê? Porque o coração se tornou feiticeiro, idólatra. Feiticeiro porque está esperando alguma outra coisa acontecer para ver se anda, para ver se faz alguma coisa. Então é assim que a Bíblia entende esse caminho de tartaruga. Então diz, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então ele está querendo dizer aqui, olha, quando nós chegamos para a casa do Senhor, ele nos colocou na comissão. Ele nos colocou lá em Mateus, ele falou ide pregar o evangelho a toda criatura, lá em Mateus 28, ele dizendo o seguinte, no 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As tartarugas já arrumaram desculpa para não fazer isso. Elas não fazem isso, porque elas são pobres coitadas, elas são tão devagarzinho, né? Não dá conta, não dou conta, tenho medo, sou tímido, Então as tartarugas, elas não cumprem o ID do Senhor. É difícil você fazer uma tartaruga cumprir o ID do Senhor. Quando ela cumpre um dia ou outro, ela tira, sabe, férias de 1 ano. Ela não faz mais nada, porque ela fez muito. Aí depois de 1 ano, ela chega à conclusão, tá na hora de fazer alguma coisa. Ela faz isso daqui, aí ela tira férias mais 1 ano. E ela não executa. Então, quando nós nos convertemos, nós chegamos para Jesus, nós temos que entender que fazemos parte de uma família e essa família está na igreja. Como que eu vou ser salvo se eu não estou na igreja? Se Jesus vem buscar a igreja. Jesus não vem buscar ninguém quietinho lá na sua casa. Eu tenho o Espírito Santo. Já ouvi falar isso demais. Nossa, eu falei, vou para a igreja. Não, vou para a igreja não. A igreja é muito difícil. Povo, não tem paciência com o povo de igreja. Desse jeito. A igreja é ruim porque nós estamos nela. É ruim por causa de nós, né? Então nós temos que trazer Jesus para o nosso meio para a igreja ficar boa. Então as pessoas dizem, não vou não aguento aquelas pessoas. Eu tô lá em casa, quietinho, o Espírito Santo tá comigo, eu sou salvo. Eu não consigo entender isso. Se eu não tenho um relacionamento aqui, no meu nível, com os meus pares, eu não posso ter um relacionamento harmonioso com Deus. O relacionamento vertical, porque amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo. Eu preciso executar isso. Então, amados, não vamos ser vagarosos no cuidado. Cuidado com o quê? Com tudo. Cuidado da casa do Senhor, da obra do Senhor, com o nosso irmão. Cuidado aonde o Senhor nos colocou, nos plantou. Cuidado com a nossa casa, a nossa família, nosso cônjuge. Cuidado com os nossos filhos. Cuidado com tudo no trabalho. Nós precisamos ter este cuidado. Amados, Provérbios 18, 9 diz o seguinte, aquele que é remisso, aquele que é indolente, frouxo, tardio, negligente na sua obra, é irmão do que é destruidor. Eu pergunto para você, quem é chamado na Bíblia como destruidor? Satanás. É irmão, amigo, colega de Satanás. A tartaruga é colega de Satanás. É o que está querendo dizer aqui, é irmão de Satanás. Então, amados, nós não podemos ser negligentes. Nós temos que cuidar para conseguirmos sair deste papel de tartaruga, deste papel de descuidado, de desleixo, esse papel de preguiça, de sermos remissos, indolentes, um povo animista, um povo feiticeiro e idólatra. Nós tivemos aqui na nossa sala o pastor Éder.
E o pastor Éder, ele falou muito sobre paz e ele falou sobre paciência, sobre fé e paciência. E ele leu Hebreus 6. Hebreus 6, meus amados, de 11, 12, ele fala sobre isso. Ele está falando, foi o versículo que o pastor Éder nos ensinou. Hebreus 11, 12, seguinte: e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim. O que significa? Do jeito que eu cheguei, do dia que eu me converti, eu tenho que ir até o fim desse jeito. Até o fim desse jeito. Não tem esse negócio de ficar amoroso, não tem esse negócio, você estava andando 100 quilômetros, agora você está andando a 10. Não tem isso não. Nós temos que estar do mesmo jeito até o fim. Para completa certeza da esperança. O que significa? Que quando eu estou executando, eu tenho esperança de que Deus está me ouvindo. Mas quando eu estou parado, quando eu estou deitado no sofá o tempo todo, como a gente leu em Provérbios 6 agora, eu cruzo o braço, abro a boca, deito, levanto, durmo. Estou arrastando chinelo para tudo quanto é lado, não tem forças para nada. O emprego me mata, o emprego já me suga, que é assim que as pessoas falam. Vai lá pra enxada para ver como que você vai chegar. Você vai chegar do mesmo jeito, o pior do que você está. Então, para a certeza da esperança, eu só tenho esperança na cura se eu fizer alguma coisa em termos espirituais para que eu receba a cura. O que eu tenho que fazer? Eu oro, eu clamo, eu jejuo, eu marcho, acordo de madrugada, eu faço campanha. Aí eu vou ter esperança da cura. Mas tem gente que está deitado, dormindo, esperando feiticeiros, esperando alguma coisa acontecer. E aí continua no 12 aqui. Para que não vos torneis indolentes. Que é isso? Remissos, frouxos, tardios. Então ele deseja, o que me faz ser frouxa, tardia, é quando eu não tenho o mesmo comportamento de quando eu tinha, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, quando eu vim para Jesus de braços abertos. Para que vocês não se tornem indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. O pastor pregou aqui pra gente, o pastor Éder pregou sobre fé e paciência. Então eu só vou herdar a minha promessa se eu tiver fé e paciência. Mas antes disso, antes da fé e da paciência, que não significa que é lerdeza, eu tenho que o quê? Eu tenho que ter o mesmo zelo no meu relacionamento para com o Senhor Jesus. Agora, Lucas 16, 10 diz o seguinte: que aquele que é fiel no pouco, ele será colocado sobre o muito. Aquele que é justo, Lucas 16, 10, aqui. Ele diz o seguinte: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Sabe o que é isso? Essa fidelidade aqui, você fala, poxa, mas eu não quero muita coisa na vida. O Senhor, muitas promessas aqui vão ecoar para a eternidade. Na eternidade você não vai envelhecer. Na eternidade você não vai ficar doente. Seu corpo será o quê? Glorificado, transformado. E você precisa ser fiel aqui, para que você possa herdar a herança lá nos céus. Então, amados, o Senhor tem grandes coisas para estar falando aos nossos corações e nós não podemos perder a esperança. Lucas 13, tá pertinho aí. Lucas 13, olha que coisa extraordinária. Lucas 13, 22, 24. Nós vamos ler até o final aqui. Tá falando da porta estreita. A porta não passou por reforma. A porta continua estreita, meus amados. E olha o verbo que o Senhor Jesus emprega aqui para nos ensinar. Ele diz: assim percorria Jesus, eu estou lendo Lucas 13, 22. Amém? Lucas 13, 22. Só um momentinho. Aleluias. Aleluias. Isso. Lucas 13, 22, ele está dizendo o seguinte:
Assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu. Você vê que é uma pergunta que tartaruga não importa com essa pergunta, não. Ele fala porfiai. Olha o verbo que o Senhor entrega para nós nesse versículo. Ele fala porfiai. Se você olhar no dicionário, você vai entender o que é porfiar. Porfiar é insistir, lutar, despertar, obter. Então, gente, para eu poder herdar o reino de Deus, eu preciso trazer uma transformação na minha alma. E eu preciso fazer com que todos esses animais batam em retirada em nome de Jesus. Eu tenho que buscar, lutar, para que eu não venha ouvi-los mais, que eu não venha mais executar aquilo que eles trazem para mim. Porfiai, por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. As tartarugas, eu acho que elas não vão nem perceber o dia que Jesus voltar. Eu acho que as tartarugas, pelo coração feiticeiro delas, quando Jesus voltar e levar a igreja, ela vai falar, não, foram os extraterrestres que vieram e levaram, Jesus ainda vai vir nos buscar, porque é feiticeiro, tem um coração animista. Então, amados, aqui ele diz que nós temos que lutar para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão no futuro aqui entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, fechada a porta dos céus, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele vai vos responder, não sei de onde vós sois. Gente, essa declaração é extraordinária. Essa Bíblia foi escrita para quem? Para aqueles que aceitam Jesus. Então, essa história de aceitar Jesus e não cuidar de ter uma vida em santidade, esse negócio está errado. Basta olhar as igrejas em Apocalipse, e aqui o Senhor está querendo dizer. Quem são esses que vão bater na porta? São aqueles que andavam com Jesus, aqueles que um dia aceitaram Jesus. E Jesus vai responder, não sei de onde vós sois. Vai dizer, eu não te conheço, quem é você? Tartaruga. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Olha só. E ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Amados, mais uma vez eu quero dizer, é muito sério essa história da tartaruga. É muito sério. E para que você possa conseguir entender um pouquinho mais o quão grave é sermos tartarugas, eu quero te levar a uma parábola. Mas antes nós vamos em Provérbios 21, 25. Provérbios 21, 25 diz o seguinte, o desejo do preguiçoso o mata. Vai te matar, vai te matar. Porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Remisso. Fei, vamos fazer. Enquanto o outro tá ali, ó, igual formiga, fazendo milhões de coisas. Ele tá lá, abrindo a boca, arrastando o chinelo, deitado, dormindo, bocejando. O desejo dele, amados, do preguiçoso, vai matá-lo. Então, queridos, nós lemos lá em Josué 1 que Deus falou o seguinte, olha, Josué, Moisés jaz morto. Se você quiser abrir em Josué 1 diz o seguinte, olha, Moisés, meu servo, jaz morto, morreu.
Levanta-te, pois, agora. Você está chorando ainda? Por que, Josué? Aqui não tem tempo para tartaruga, Josué. Por que que você ainda está remisso na sua atitude? Porque Moisés já morto, você precisa o quê? Se levantar. Você precisa fazer alguma coisa. Então ele diz aqui, olha, levanta-te, pois, agora, para de ficar chorando, porque Moisés morreu. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu te dou, aos filhos de Israel. E aqui Deus faz promessa para ele. Ou seja, tem crente mimimi que está até hoje chorando não sei o quê. Não sei o quê. De certo vai chorar porque a tartaruga vai morrer. Então chega, está na hora de acordar. E aqui, meus amados, é muito interessante no 6. Ele fala, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforças e tem muito bom ânimo. Se fosse tartaruga, não teria sido chamado. Tartaruga só é chamado quando ele mata a tartaruga. Enquanto ele não mata a tartaruga, não tem como. Porque, lembra-se de Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. Inclusive tem uma musiquinha na Escola Bíblica Dominical da Formiga que ela é excelente. Eu nunca me esqueço. Vai ter com a formiga, preguiçoso. E ele diz, antes medita na palavra de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Já não te mandei eu? Já não te mandei eu? Misericórdia. Tartaruga, escreve, por favor, um cartaz bem grande, lá no seu espelho, aonde for, na porta. Pelo amor de Deus, escreve lá. Não tu mandei eu? Escreve para ver se você acorda. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amados, porfiai, lutai, para que vocês venham entrar pela porta estreita. Existe uma parábola que todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos essa parábola. É a parábola dos trabalhadores. Eu quero dizer para as tartarugas que em Mateus 11:12 diz o seguinte: e desde os dias de João o Batista até agora, então é até hoje, tá? O reino de Deus, o reino dos céus é tomado à força. Força, tartaruga, força. O reino de Deus é tomado à força. E os violentos o tomam de assalto. Ou seja, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter forças para poder executar aquilo que o Senhor Jesus entregou para nós executarmos. Cada um tem um dom, cada um tem algo a desenvolver dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Deus. Enquanto tem um só, igual uma formiga, trabalhando pra caramba, os outros estão fofando. Como diz a minha família, tá todo mundo fofando, igual passarinho, esperando a palavra só engordando, porque é feiticeiro e ele acha que está na igreja, sentado na igreja, abrindo a boca, recebendo a palavra, igual passarinho, que a mãe dá lá no bico, ele acha que isso vai salvá-lo. Cuidado, muito cuidado, porque eu não acredito nisso. Eu não acredito, eu acredito que é a força e nós temos que ter essa violência que ele fala aqui, é uma violência espiritual, é a força de vontade, é a busca, é incessante que nós temos que ter. Não dá para parar, não dá para bocejar, não dá para arrastar chinelo, não dá para demorar para chegar lá. Tem que chegar a um nível de maturidade. Ontem o pastor Ricardo nos ensinou essa maturidade, a responsabilidade na maturidade cristã. Nunca dá conta de fazer nada, tá com problema, corre. Corre porque não tem autoridade, não tem unção, tem medo de tudo. Oh, amados, que palavra tremenda que o Senhor nos entrega hoje. Mateus 20, vamos lá para a parábola que todo mundo conhece. Mateus 20, de 1 a 16, é a parábola dos trabalhadores. Eu não vou ler porque senão não vai dar tempo, mas eu vou contar essa parábola para você. Jesus, depois que ele despistou o jovem rico que amava
a fortuna, o dinheiro, Jesus vem e começa a contar essa história, essa parábola dos trabalhadores. Ele diz que o reino dele, alguém quer herdar o reino dos céus, ele diz que o reino dele é semelhante a essa parábola. A parábola diz o seguinte, que ele era proprietário e ele saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. E aí ele contratou trabalhadores e esses trabalhadores chegaram às 6 horas da manhã. E esses trabalhadores que chegaram às 6 horas da manhã, eles trabalharam o dia inteirinho, mas teve alguns trabalhadores que chegaram, na verdade, no final do expediente. Então teve trabalhador que chegou às 6 horas da manhã, outro chegou 8, outro chegou 9, outro trabalhador chegou ao meio-dia, outro trabalhador chegou às 3 horas da tarde, e outro trabalhador chegou às 5 horas da tarde, e 6 horas da tarde vinha aquele homem, aquele senhor, para poder pagar. E aquele senhor gostou tanto, elogiou tanto o trabalho daquele que chegou às 5 horas da tarde. Sabe o que ele fez? Ele deu o mesmo valor daquele que chegou às 6 horas da manhã. E o que chegou às 6 horas da manhã reclamou, peraí, eu estou aqui trabalhando desde as 6 horas da manhã e você vai dar o mesmo valor para esse que trabalhou 1 hora só? Eu estou aqui trabalhando 8 horas por dia, esse só trabalhou 1 hora. Ele falou assim, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, porque esse trabalhador aí, ele trabalhou bem, ele trabalhou mais que você, que está desde as 6 horas da manhã. O que significa isso? Significa que quando nós somos velhos na fé, vamos dizer assim, somos antigos na igreja, estamos muito tempo na igreja, e no começo a gente trabalhou bem, agora no final da temporada, nós estamos bem devagar. E chega aqueles no finalzinho do tempo, e eles fazem melhor do que nós, e fazem muito mais do que nós que estamos, há muito tempo na igreja. Eles não esqueceram o primeiro amor. Eles estão todos ali, prontos. Mas a chave é essa. Eu passar o quê? A minha vida inteirinha aqui. E no final das contas, eu encontrar com Jesus como uma criança. Correndo, sorrindo, agradecido, feliz. Porque eu deixei todas as dores, as coisas para trás. Tudo se fez novo. Eu preciso me revestir desta ideia de estarmos como criança diante do Senhor. Eu preciso me revestir dessa capacidade de estar sempre produzindo, sempre pronto para servir ao Senhor. Amados, outra parábola também, que é muito importante e que todos nós conhecemos, é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. E na parábola dos talentos, na verdade, ele diz o seguinte, olha, um homem muito rico, um rei muito rico, ele deixou os seus bens para os seus servos e ele falou, olha, eu volto e quando eu voltar eu quero que os meus bens estejam o quê? Frutificados. Eu quero que vocês invistam esse dinheiro, certo? E quando eu chegar eu quero pegar esse investimento. E ele deu dons para cada um. Ele deu um pouco de talento para um pouco para o outro, um pouco para o outro. E aí, nos talentos que ele deu para aqueles servos, alguns, na verdade, dois daqueles investiram. E o outro falou assim, eu sei que ele é muito duro. Ele é um senhor muito duro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou enterrar este talento. E quando ele chegar, eu devolvo o que ele recebeu, o que ele me deu. E os outros prosperaram. Os outros frutificaram. E aí o que acontece? A tartaruga enterrou. Ficou lá em cima do dinheiro, em cima do dom. A tartaruga não fez nada. Quando chegou, ele virou para a tartaruga e falou, servo mau e infiel. E a parte dele é no lago de fogo e enxofre. Os outros receberam mais talentos ainda. O que significa? Nessa nossa caminhada com Cristo, eu nunca posso dizer eu não dou conta, eu não consigo, eu não nasci para isso. Eu sempre tenho que estar disposto a descobrir o meu dom. E nesse dom Deus vai me entregar mais dom, mais dom, mais dom. Mas se você recebeu um e você está sentado em cima dele, assistindo televisão, no sofá, arrastando chinelo, murmurando, reclamando, eu tenho muito medo disso. E hoje eu trago essa verdade para você, porque você precisa, em nome de Jesus, acordar deste sono. Você não pode mais continuar dormindo. Você tem que pegar o seu talento e frutificar. E ainda diz, aquele que tinha,
nem aquilo que ele tinha ele vai ter, ele vai perder tudo que ele tinha. Então o cabra já não tinha nada, ainda vai perder o que? A única coisa que tinha, se era pouca, ele perdeu. Então, amados, isso é muito importante para o entendimento da nossa vida com Cristo. O problema desses animais está no coração. É o coração endurecido. É o coração que não aceita uma sugestão diferente de um estilo de vida. O que você está trazendo aqui, bispa, para a gente? Estou trazendo um novo estilo de vida. Que estilo de vida é esse? É o estilo de vida que Jesus colocou para nós. Se você não aceita o estilo de vida que Jesus trouxe para você, eu sinto muito, a gente já não pode fazer mais nada por você. Então esse estilo de vida, ele precisa ser trabalhado. Você precisa mudar a sua forma de ser com ajuda, com o Espírito Santo, com os irmãos que podem te ajudar para que você possa sair deste sono profundo. Vamos falar um pouco sobre esta questão na Bíblia sobre a preguiça. Vamos falar um pouco sobre isso. Jeremias 48:10. Isaías, Jeremias 48:10. Glória a Deus. Jeremias 48:10 diz o seguinte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. E maldito aquele que vedar do sangue a sua espada. O que ele está querendo dizer? Ele estava querendo dizer, daquele povo naquela época, a conquista era através da espada. Eles estavam conquistando territórios, os terrenos. Então, ai daquele que matasse o inimigo e ficasse o quê? Com o sangue talhado no fio da espada. Preguiçoso. Então, maldito, então é maldição. Deus, na verdade, ele está fazendo, sabe o quê? Ele está querendo dizer que você vai ser maldito. Você será maldito. Então não dá para você pensar que tudo tá ótimo e maravilhoso. Ele está amaldiçoando. Provérbios 10, 4, 5. Vamos andando aí. Provérbios 10, 4, 5. Provérbios 10, 4, 5. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Eu quero dizer para você que não tem a visão de dinheiro neste mundo aqui não, tá? Então quem trabalha com mão remissa provavelmente vai perder o quê? A comunhão com o Pai. Mas aquele que tem uma mão de diligência, ele sempre terá o Senhor perto dele. Amém? Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, só encaminham para a penúria. Ah, esse é tão lindo. Eu amo esse versículo. Esse versículo vai dizer, para de falar, papagaio. Você só fala e não faz nada. E tem uns que tem cobra ainda, que é aquele que um faz e ele ainda vira e fala que ele está fazendo errado ou ruim, mas não faz nada. Mão remissa. Não muitas vezes por preguiça, mas porque tem um pavão terrível dentro dele. Então, amado, é desse jeito que nós estamos lendo aqui. Em todo trabalho há proveito, mas nas palavras não adianta. O que significa isso? Eu vou para o culto e eu abro a mão. E ali eu adoro, e eu falo palavras de amor ao Senhor. E eu me derramo. Tem uns que choram, que rola no chão. Meu Deus, é um teatro. Mas você vai ver a vida dele de segunda a domingo, não fez nada. Tartaruga. Então, amados, o falar demais não é muito benéfico para a produção. Nós precisamos produzir. São as pessoas que se gabam. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Eu trouxe muitos discípulos, eu prego o evangelho, e eu. Não, gente, tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Olha só, Provérbios 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso padecerá fome. Então, você quer ter necessidade das coisas? Então, continue tartaruga, continue sem produzir. Aqui em João 9,4, agora vamos para o Novo Testamento. João
9:4. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Esse é o tempo. Jesus vai chegar e a noite vai chegar. E quando Jesus voltar e pegar a igreja, não vai dar para trabalhar mais. Agora é a hora de trabalhar. E você não pode perder a oportunidade, porque é dia ainda. Efésios 5, 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede diligentemente como andais. Então, hoje, o Senhor está colocando um crivo para nós. Hoje, o Senhor está colocando um termômetro na tua vida. E Ele quer que você olhe. Tá? Ele está colocando um binóculo nos teus olhos. Ele está colocando a lente dele nos teus olhos. Para que você veja. Portanto, vede diligentemente, com muito cuidado, com muita cuidade, com muito zelo. Olhe os detalhes, como você tem andado, como tem sido a sua vida. Tem sido remisso? Não como nécios, ou seja, não como pessoas que não têm entendimento. Não ande como pessoas que não... Porque a tartaruga que está na igreja, ela está até sendo PhD, mas ela é PhD para ela mesma, mas não serve para nada. Porque não passa para diante, não cuida de ninguém, não faz nada. Mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Quantas e quantas pessoas estão perdendo a salvação? Quantas e quantas pessoas estão perdendo a vida? Sabe por quê? Porque as tartarugas não se dispõem a pregar o evangelho. Então são sangue que estão escorrendo nas nossas mãos, porque nós deixamos de pregar o evangelho para o nosso próximo. Romanos 13. Volta um pouquinho, Romanos 13, 11 e 14. Romanos 13, vamos começar no 10. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Ninguém está fazendo favor em amar, não. É obrigação. Amar a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, tartarugas. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e invejas, e também não no sofá, arrastando chinelo, devagar, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Tremendo isso. Agora, qual é o galardão? Está em Colossenses 3. Vamos ver o galardão. A gente viu as consequências, agora vamos ver os benefícios. Aleluias. Colossenses 3, 23, 24. E tudo quando fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens. Então, será que Jesus pede para você poder fazer alguma coisa na igreja? Você tem que chegar lá arrastando chinelo? Você tem que chegar lá com preguiça? Você tem que chegar lá sem alegria, sem motivação? Você tem que chegar lá murmurando, reclamando? Amados, não é assim. Não é assim que nós nos comportamos como filhos de Deus. E não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servir a Cristo, o Senhor. Então é do Senhor que nós vamos receber a herança. Não adianta nós ficarmos pensando que alguma coisa vai acontecer sem fazer absolutamente nada. Eclesiastes 9:10 nos traz também uma verdade tremenda. Aleluias. Glória a Deus. Eclesiastes 9:10 é o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, ou seja,
tudo que as pessoas trouxeram para você fazer, tá? O que você tem que fazer? Faze-o conforme as tuas forças, conforme o seu dom. Conforme o seu dom. Então, quando a gente oferece, gente, vamos fazer alguma coisa na igreja, gente, vamos compartilhar, traga o seu amigo para a sala, traga alguém que você está orando, alguém que você está evangelizando, mas eu não sei se as tartarugas estão fazendo alguma coisa. Então, aqui ele está querendo dizer, faz-o conforme as suas forças, o seu dom. Porque no Seol, quando morrer, para onde tu vais, já está querendo dizer aqui, ó, que quem não faz as coisas conforme as tuas forças já vai para o Seol, aqui ele já está querendo dizer, ou seja, vai para o inferno, não há obra, lá não tem nada para você fazer. Nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a tartaruga, que ela gosta de ficar bem mansa, serena e tranquila, lá no Seol não vai ter nadinha para fazer, só chorar e murmurar com tanta dor que vai estar sentindo. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a feitiçaria. Vamos falar um pouquinho sobre esse coração animista, feiticeiro que nós temos, que achamos que aceitamos Jesus e nós não precisamos fazer mais nada e que nós estamos com um bilhetinho já prontinho para herdar o reino de Deus. Esse coração animista que acha que eu estou doente, mas eu sou tão linda, maravilhosa, que Deus, sem eu fazer absolutamente nada, sem gerar fé, intimidade, Deus vai vir, de repente, pirlim, pim, pim, e Ele vai me sarar, Ele vai me curar. Então nós precisamos batalhar, nós precisamos porfiar, precisamos lutar. Nós não podemos depender de absolutamente nada. A nossa dependência é do Senhor. O que aconteceu com o rei Saul? Nós temos um grande exemplo aqui, um triste exemplo. Saul, eu costumo sempre me assustar muito com as palavras do Senhor em relação a Saul. Samuel orava pedindo a Deus para Deus poder abençoar Saul. E chegou um dia que Deus virou para Samuel, o sacerdote, e falou o seguinte: não me peça mais por Saul. Eu não quero mais saber de Saul. E ele fala: longe de mim. Eu honrarei aqueles que me honram e eu desonrarei aqueles que me desonram. Longe de mim, Saul. Não adianta pedir, orar, clamar mais por Saul. Porque Saul tinha uma tartaruga tão terrível no coração que ele foi atrás de uma feiticeira. E ele foi atrás dessa feiticeira e isso foi o quê? Foi a sepultura para que ele fosse para o Seol quando ele procurou uma feiticeira. Isso está em 1 Crônicas 10, 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Então, muitas vezes, vocês acham que é muito pouquinho ficar com aquelas brincadeiras ali no Facebook, consultando, eu sou isso, sou aquilo, sou não sei o quê, ppp. Ele foi consultar uma adivinhadora e ele morreu. E não buscou o Senhor, pelo que ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Temos um exemplo terrível aqui, que mesmo o sacerdote pedindo, presta atenção nisso, mesmo o sacerdote pedindo, não adiantava. Então as tartarugas, ai, ore por mim, vamos jejuar comigo, por mim, né? Porque a tartaruga também não faz, né? Vamos fazer uma campanha, você fala, vamos. A tartaruga, ela tem aquela frase na ponta da língua, 6 horas aí pra mim, porque eu não vou orar, né? Então a tartaruga, ela tem isso no coração dela. Ela acha que existe uma oração forte. Vou fazer uma oração forte para você agora e você vai estar livre de tudo. Existe, na verdade, um coração submisso ao Senhor. Existe, na verdade, a presença do Espírito Santo na sua vida pela sua obediência. Então, existe, na verdade, essa busca pela intimidade, essa busca por termos o quê? Termos comunhão com o Espírito Santo. Então, isso também, essa história de oração forte, né? Isso também é coração animista. São gente que acha que uma oração forte de um sacerdote vai resolver alguma coisa.
Samuel pedia por Saul, até Deus falou: chega, Samuel, chega, não me peça mais por Saul. Eu não quero mais nada com Saul. Eu vou honrar quem me honra e eu não vou honrar quem me desonra. Olha só. E tem gente que está se achando. Eu gostaria de ler algumas escrituras para finalizarmos. Em Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33. Nós vamos ver como que o nosso Deus, o Deus de Israel, pensa sobre feitiçaria. Jeremias 31, 33. Ele diz o seguinte: eis que os dias vêm, 31, começa no 31. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. É o nosso novo pacto agora, amém? Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, há uma invalidação da aliança que nós temos com o Senhor quando nós, o quê? Servimos a tartaruga. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, a lei de Deus no coração não precisa ficar mandando a tartaruga fazer a mesma coisa todos os dias. Todos os dias tem que mandar a tartaruga fazer alguma coisa. Vamos ver o que fazer com os feiticeiros. Ninguém está mandando fazer o que está escrito aqui não. Isso aqui é da lei, eu estou mostrando para vocês como que Deus vê essa questão da feitiçaria. Não há negociação com Deus em relação à feitiçaria. Aprendam isso. Não negociem com Deus nenhum nível de feitiçaria. Cada dia que passa a feitiçaria no nosso meio, ela está camuflada. Quando nós achamos que não é feitiçaria, chegamos à conclusão depois que será feitiçaria. Então, em Êxodo 22, 18, ele diz o seguinte: não permitirás que viva uma feiticeira. Os feiticeiros eram mortos naquela época. Então, amados, Deus não aprecia isso. 1 Samuel, vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel 15, 23. Como nós já ministramos isso em muitos encontros. 1 Samuel 15, 23. Ele diz o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, feitiçaria, rebelião, são feiticeiros. E a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejais rei. Então, quando eu rejeito a palavra do Senhor, eu também sou rejeitada pelo Senhor. Levítico 19, 3. Levítico 19, 3. Temerá cada um. Não, tá errado. Tá errado, eu não sei qual que era essa escritura. Não é essa, tá? Isaías 8, 19 e 20. Isaías 8, 19 e 20. Isso para vocês verem a gravidade. Condenação de adivinhos e feiticeiros. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que xireiam e murmuram, respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Que é isso? Então tem gente que consulta morto para saber como é que estão os vivos, como é que vai ser o futuro. Inclusive, eu estive em um ambiente, em uma ocasião, que eles estavam rezando por uma pessoa que tinha morrido e estava agradecendo porque aquela pessoa estava intercedendo por ela, né? Então, por acaso, um morto vai saber alguma coisa dos vivos e do futuro? Por acaso, nós não vamos consultar ao nosso Deus? A lei e ao testemunho? Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes
raiará a alva. Ou seja, nós sempre temos que falar a palavra de Deus. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos e tendo fome. Se agastarão e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para o céu em cima e para a terra embaixo. E eis aí angústia e escuridão, tristeza da aflição, e para as trevas serão empurrados. Não tem negociação com o Senhor em relação à feitiçaria. Salmo 37. Salmo 37, 23, 24. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Viu só? Então, quando eu coloco o meu caminho na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, quando eu me deleito do Senhor, o Senhor não vai me abandonar. Eu não preciso de agoeiro, eu não preciso de feiticeiro, eu não preciso de absolutamente nada. O meu futuro a Deus pertence. E nós, para terminar, Deuteronômio 18, 10. Deuteronômio 18, 10. Agora que o bicho vai pegar. Segura na poltrona. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Eu quero dizer para vocês que Deus não aprecia isso, tá? Não sou eu que estou dizendo. Deuteronômio 18, 9. Quando achares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Ou seja, você é cristão? Então para de fazer aquilo que os cristãos não fazem. Você é cristão? Você precisa andar de acordo com a vontade de Deus. E ele começa dizendo: não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque esta nação que has de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. E você fala: eu não faço isso. Mas existe uma festa no Brasil aonde as crianças pulam o fogo, pulam uma fogueira, né? Então, que você possa entender que isso é abominação ao Senhor. E como nós já lemos várias vezes aqui, em Apocalipse 22, 15, que aqueles que praticam a abominação não herdarão o reino de Deus. Ficarão fora os cães, os feiticeiros, nós estamos falando sobre isso, os adúlteros, homicidas, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Amados, o Senhor tem benefícios, tem bênçãos para nós. Mas o Senhor, Ele está querendo dizer nessa ministração hoje que não tem negociação com Ele quanto a esse tipo de procedimento. Não há como nós continuarmos desta forma. E em Provérbios 20, versículo 6, ele diz assim: muitos há que proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Que o Senhor possa achar em você essa fidelidade. Que o Senhor possa abrir o teu coração e te ensinar hoje, com esta palavra, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não tem 3 passinhos para frente, 3 passinhos para trás, ou qualquer outra coisa que venha tirar o poder de Deus nas nossas vidas, que venha tirar toda a honra, toda a glória, toda a força,
Tudo é para Ele, tudo foi feito por Ele e para Ele, Deus em primeiro lugar. Nós não podemos fazer isso, não há negociação com o Senhor. Tartarugas, resolvam a vida de vocês, peçam ajuda para alguém. Se você não consegue executar, peça ajuda para que haja forças, para que você possa ser ajudado, auxiliado, para que você venha realizar alguma coisa no seu dom, para que você venha alegrar o coração do Pai, para que você possa frutificar. Tartarugas, tomem cuidado, porque quando você honra mais o seu descanso, o seu sono, é morte espiritual, porque você vai ser um cristão feiticeiro, ou seja, um cristão que está esperando alguma coisa fora do normal, da normalidade bíblica acontecer na sua vida para você tomar posse. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Quero mandar um beijo para os meus amigos aqui no Facebook e no Instagram, e nós estamos concluindo aqui a nossa meditação em relação a esta palavra muito forte, muito verdadeira, e eu espero que o Senhor Jesus toque no seu coração, eu espero que o Senhor Jesus te traga um novo tempo, e eu espero que você clame ao Senhor para que Deus adestre as tuas mãos. Fale comigo no privado que você está disposto a fazer alguma coisa, a trabalhar, porque eu tenho muito serviço e nós podemos dividir a carga. Iniciando por aí, eu me coloco à disposição para te ajudar. Um beijo no coração aos meus amigos aí no Face. Tamo junto sábado agora nós temos, Renove com o pastor David e a pastora Keila. Temos também domingo o nosso culto que está muito chique, está muito lindo, está muito profundo. E nós precisamos aprender um pouquinho mais, Senhor. Beijo no coração, amo vocês. Tchau, tchau.